Nós queremos ver aquilo que ainda não vimos, desfrutar do que ainda não desfrutamos. Senhor, aumenta a fome nesse lugar, aumenta a sede, que haja uma fome, um desejo ardente e profundo por mais de Ti. Oh Pai, eu não aceito sair daqui com menos daquilo que eu vim receber, não. Essa vai ser uma noite memorável. Eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome, eu ainda quero mais. Oh, aumenta a fome. Oh Jesus, oh Jesus, oh meu irmão. O Senhor tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Eu sinto as águas aumentando. Eu sinto as águas aumentando. Eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu não saía desse lugar para nada. Porque pode ser que você saia. Quando você voltar, talvez o mover já não é o mesmo. Se eu fosse você, não saía desse lugar até que você possa receber aquilo que você veio buscar da parte de Deus. Há uma promessa. Há uma promessa. Enquanto eu estava orando por essa vigília, porque eu orei por essa vigília, eu orei para vir orar aqui. E Deus falou algo comigo, que essa seria uma noite, que seria um marco profético na vida de muitos homens e mulheres. Ouça o que eu estou te falando. Respostas que você tem buscado serão respondidas nessa noite. Uma madrugada na presença do Rei pode fazer toda a diferença na sua vida. Queria que nesse mesmo espírito você voltasse para o seu lugar. Nós ainda vamos ter mais um tempo daqui a pouco com o Felipe. Ele vai vir ministrar ainda para nós hoje. Mas eu queria que você sentasse no seu lugar. Esse mesmo espírito. Queria que você conversasse um pouco. Deixasse Deus falar ao seu coração. Queria pedir para que os pastores estivessem sentados aqui na frente. Todos os pastores. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Eu queria pedir muito a sua atenção. Muito a sua atenção. Eu não quero demorar. Eu quero ser breve. Mas olha para mim. Eu não posso deixar você sair daqui sem ouvir o que eu tenho para falar para você nessa noite. Você não pode sair daqui sem ouvir o que eu tenho para falar. Enquanto eu meditava e busquei em Deus uma direção para falar algo ao seu coração, o Senhor foi ministrando tantas coisas, foi me lembrando de tantos moveres,
tantas experiências que eu tive. Mas o Senhor me lembrou de algo. Me lembrou de algo que eu ouvi há uns anos atrás, quando eu nem era pastor. Eu era um discipulador na época. Naquele momento, Deus falou algo comigo, que foi uma chave na minha vida, que mudou completamente a minha história. Quando eu ouvi aquelas palavras, que hoje eu vou falar para você, eu não consegui responder de outra forma, senão indo à frente, no momento em que o pastor chamou, entregando a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu digo totalmente porque àquela altura eu já era discipulador, mas eu ainda não havia tomado essa decisão. Eu ainda não havia me entregado completamente ao propósito que Ele tinha para mim. Eu pregava nos encontros, eu acompanhava as minhas células, eu fazia aquilo que se esperava de mim. Mas enquanto eu ouvia aquelas palavras, o Senhor queimou fundo, forte no meu coração. E naquele dia, Ele me disse: eu quero mais, eu quero mais. Eu tenho uma fome, eu tenho uma sede. Quando eu ouvi aquelas palavras, eu fui até a frente. Naquele dia, eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar. Eu entreguei minha vida completamente ao propósito de Deus. Eu digo que isso foi definitivo, porque eu não tenho dúvidas de que eu estou aqui hoje. E de lá para cá, todas as coisas que eu vivi, todas as experiências que eu tive em Deus, foram frutos dessa decisão. Foi fruto daquela entrega, daquela rendição completa, daquele desejo profundo de fazer a vontade de Deus, de me entregar a Deus completamente. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar hoje. Ouça o que eu vou te dizer. Eu vou ser breve, eu vou ser rápido. Me ouça. As palavras que eu falar para você hoje, elas vão te colocar em uma situação. Em uma situação de decisão. E certamente, você vai ser levado a um momento onde provavelmente você também vai ter que decidir dar um passo maior do que você já deu até hoje. Ir a uma entrega muito maior do que você já entregou até hoje. Depois que você ouviu o que eu tenho para dizer, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão. Por isso eu queria que nessa hora cessasse a movimentação. Cessasse a movimentação. Porque é preciso que você ouça o que eu vou te dizer. O que eu vou te falar. Porque hoje você vai ter que decidir. Não apenas ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, talvez lidera, discipula, mas hoje você vai ter que decidir mais. Presta atenção no que eu vou te falar. Hoje você vai ter que decidir ser útil para Deus. Pastor, mas eu já sou útil. Eu já faço isso, já faço aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você sobre utilidade.
Ser inútil não significa não fazer nada. Ser inútil significa fazer aquilo que é conveniente. Aquilo que talvez eu goste de fazer. Aquilo que eu quero fazer. Aquilo que dá status. E talvez dá até um certo prazer. Ser útil significa que muitas vezes eu vou ter que abrir mão do que eu quero, do que eu desejo, da minha vontade, para ser útil, não para mim, mas para Ele que me chamou. Porque teve um dia que eu tive que decidir isso na minha vida. E eu falei, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso útil. Eu quero poder ser usado. Eu quero poder ser um canal de vida, um canal de bênção, um canal de unção. Eu quero que a minha vida realmente possa ser para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer. E por que eu digo isso para você hoje? Porque eu tenho uma missão. Quando eu assumi os Radicais Livres aqui em Goiás, Deus me deu uma missão. Eu fui orar. Quando eu descobri que seria eu fui orar e eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não quero fazer a minha vontade. Qual que é a minha missão? O que eu vou fazer? O que o Senhor espera de mim? E Deus falou comigo. Deus falou, você vai transmitir um coração para uma próxima geração que eu estou levantando. Meu tempo aqui é pouco, é curto, mas eu não posso passar por aqui sem cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu creio. Cada um de nós tem uma oportunidade de marcar a próxima geração. Eu não vou deixar a minha passar. Eu não vou deixar a minha passar. Se eu estou aqui falando para você, é porque você faz parte dessa geração que Deus está levantando. Nós estamos diante de um grande avivamento, de um grande mover. Acredite no que eu estou falando para você. Próximos anos serão anos onde nós veremos de fato um grande crescimento, um avanço muito maior. Sabe por quê? Porque nós já temos visto. Deus já tem feito. Há muita coisa acontecendo e você está envolvido nisso. Mas vou te falar algo. É só o começo. Existe um avivamento diante de nós. E Deus está separando a geração da colheita. A geração que vai colher esse avivamento está aqui diante de mim. Você faz parte dela. Deus está te levantando, te chamando para ela. Para viver essa grande colheita. Esse grande milagre, há algo acontecendo, Deus está fazendo. E eu quero te pedir encarecidamente, não se distraia. Não perca o seu foco. Você faz parte de algo grande, poderoso, que Deus está fazendo. Existe um projeto espiritual. Existe algo acontecendo, meu irmão. Sabe, essa semana, eu pedi para os pastores de jovens me passarem um relatório simples de quantas pessoas nós enviamos para o encontro nesse primeiro semestre. Quantas pessoas passaram pelo encontro ímpios para ter um encontro com Deus? Você sabe quantas pessoas nós viemos para o encontro só aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Deus está fazendo algo. Existe um mover no nosso meio. Os jovens estão acordando, estão despertando. Porque Deus está levantando a próxima geração. Você faz parte disso. Eu quero ler um texto, a palavra de Deus.
Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou te falar hoje. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, talvez é melhor. Porque eu vou ler um texto grande, mas necessário para hoje. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler algumas porções da carta de Paulo a Timóteo. Eu quero usar essa carta, porque eu acredito que essa carta, ela é uma carta para a próxima geração. O apóstolo Paulo tinha um discípulo, o nome dele era Timóteo, filho dele na fé. E Paulo então, ao chamar Timóteo, ele decide escrever uma carta para ele, explicando, falando, mencionando como que deveria ser a postura de Timóteo, o filho na fé. Eu vou te falar, por que você acha que Paulo falou aquilo para ele? Porque Paulo já estava passando, e ele precisava de deixar um legado, ele precisava de deixar uma instrução, ele precisava de ensinar uma próxima geração. Timóteo era novo, como a maioria de vocês aqui, e ele então deixa um recado, ele deixa uma instrução, ele deixa um legado. Eu acho poderoso o que ele diz aqui, não dá para ler tudo, mas eu quero usar essa porção do texto para transmitir o que eu quero transmitir para você hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que eles possam instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Diga assim, eu sou um bom soldado. E ele continua dizendo: nenhum soldado em serviço, diga assim, em serviço. Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Você é um soldado em serviço. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim. Deus está levantando um grande exército nesses dias. Soldados que estão em serviço. Sabe por que eu acho poderoso? Soldado, exército. Porque o soldado, existe uma característica que é necessária na vida de todo soldado. Sabe qual que é? Presta atenção. Ele tem que ser útil. Ele tem que estar à disposição. Por que que soldados passam por um treinamento tão puxado? Porque ele tem que ser útil para aquilo que ele for colocado, a missão que for dada. Soldados, quando recebem uma missão, eles não têm a opção de falhar, de fracassar. Missão dada é missão cumprida, ele vai fazer. Soldado, ele é útil, ele é disposto. Ele está pronto. A hora que precisar. E aí Paulo, na hora de falar para Timóteo sobre como que Timóteo deveria se portar diante da geração, diante da igreja, diante do propósito, ele fala, se porte como um soldado. Em outras palavras, seja útil, esteja disposto, se entregue mais. E te digo mais, Timóteo, não se envolva com as coisas dessa vida. Sabe o que ele está dizendo? Não se distraia. Porque tem muita coisa aí fora que quer tirar o seu foco, que quer distrair você. Mas você está envolvido em um projeto grande, extraordinário, nobre. Eu sei que os jovens são muito levados por fascínios dessa vida. Por movimento. Por encher estádios. Por fazer isso, fazer aquilo. Porque muitos, infelizmente, olham para isso e acham que isso é mover de Deus. Eu vou te falar o que é mover de Deus. Mover de Deus é em um semestre você levar 5.000 pessoas para o encontro. Isso é mover de Deus. É isso que Deus está fazendo. Nós estamos participando de uma obra tremenda, profunda, sobrenatural. E eu vou te falar uma coisa, não se envolva com outra coisa.
Não se distraia com outras coisas. Foque na sua célula. Foque no seu discipulado. Foque em levar pessoas para o encontro. Foque em levar gente para o cursão, para o CTL. Porque essa é a vontade de Deus. É isso que está no coração dele. Existe uma vontade de Deus. E todos nós, se queremos ser úteis para Ele, precisamos de saber qual é essa vontade. Então, não se distraia com outras coisas. Cuidado com as distrações. Ele diz então, cuidado. Cuidado com aquilo que é facinho. Cuidado com coisas que vão contra aquilo que eu chamei você para fazer. O soldado não se envolve com o negócio dessa vida. Por quê? Porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o chamou, aquele que o arregimentou. Sabe o que ele está dizendo? O objetivo de todo soldado é fazer a vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus quer. É cumprir o chamado que Deus tem para ele. Deus tem um chamado para nós. Nós estamos focados nesse chamado. A Bíblia fala, e quando Neemias estava ali, focado em edificar os muros, foram muitos que quiseram tirá-lo de lá, muitos que quiseram distrair, mas pasme. A resposta que ele deu, diante daquelas distrações foi, não me distraia, sabe por quê? Eu estou focado, eu estou edificando algo, eu estou trabalhando em algo que Deus me chamou para fazer. Você sabe como que nós vamos impactar de fato a nossa geração? É focado naquilo que Deus chamou. É rendido ao propósito e à vontade dEle. Então não se envolva com as coisas dessa vida. Busque satisfazer a vontade dEle, o desejo dEle, o coração dEle. Deus está fazendo algo poderoso. E você faz parte disso. Ele então, lá no versículo 5 ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Timóteo estava preso quando escreveu essa carta para o seu filho na fé. Timóteo estava preso. Mas vou te falar uma coisa sobre Paulo. Mas sabe o que é poderoso nesse homem? É que nada podia pará-lo. As algemas não podiam pará-lo. Em todo o tempo ele pregou, ele não deixou de pregar, ele não deixou de falar, ele não deixou de anunciar. Sabe por quê? Porque ele estava focado na missão. E lá da cadeia ele escreve cartas. Como alguém que diz, nada pode parar. As algemas não vão parar o evangelho. A palavra vai ser ministrada, a palavra vai ser pregada. Nós vamos levar ela nos 4 cantos dessa cidade. E o diabo não vai conseguir parar. As algemas não vão nos parar. Porque nós estamos focados. Focados. Me lembro de um pastor que fez seminário comigo. Pastor Claudinei. Fez turma especial junto comigo. Ele já tinha uns 60 anos de idade. Quando ele fez turma especial comigo. Já era pastor há muitos anos, decidiu entrar numa sala de aula para fazer seminário. Eu era novinho e ele estava lá com os cabelos tudo branco. Nos ensinava tanto. Ele faleceu há um tempo atrás. Eu ouvi uma história do filho dele contando como foram os últimos dias dele, enquanto ele estava lá na UTI no hospital. Quando eu vi aquilo eu chorei. Conhecia ele. Mas o filho dele contava que quando ele ia visitar o pai na UTI, ele ainda estava conversando.
Ele ia lá, pai, eu tenho pouco tempo com o senhor. Ele falava, não perca tempo comigo. Ore por aquele ali que está do lado. Não perca tempo comigo. Pregue para aquele outro que está ali. Sabe, ele morreu ali. Sabe o que isso mostra? Alguém que era focado na missão. Ele não parou. Ele não deixou de pregar. Ele não deixou de anunciar o evangelho. Ele era focado naquilo que Deus falou para ele fazer. E até os seus últimos dias, ele pregou. E foi um canal de Deus. E não parou. Existem jovens querendo parar. Tem líderes de célula entregando célula. E tem discipulador querendo desistir. Por favor. Deus chamou você para fazer algo tão grande. Tão poderoso. Tão nobre. Não se distrai, meu irmão. Paulo então diz, estou algemado, mas a palavra não está. Eu vou continuar pregando. Mas você sabe, pula lá para o versículo 20, por favor. Ele continua dizendo, nós vamos ter que ser um pouco mais rápidos aqui. Ele diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Sabe, eu acho poderoso, porque o que Paulo está dizendo para Timóteo é, seja útil. Seja útil ao seu possuidor. Seja útil ao seu dono. Eu quero ser encontrado útil. Eu quero viver todos os meus dias sendo encontrado útil. Longe de mim, em algum momento da minha vida, parar, deixar, desistir. Não. Por que não? Porque teve um dia que eu vim aqui na frente, e naquele dia eu fiz um voto perante Ele. Naquele dia eu me entreguei, e eu falei, Senhor, me usa. Eu quero ser um canal, Senhor, todos os meus dias. Eu quero fazer a Tua vontade em todo o tempo. E aquela foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu tenho certeza que o que eu colhi, os frutos que vieram, foram frutos daquela decisão. Teve um dia que eu entreguei totalmente. Paulo então diz para Timóteo, seja útil. Não seja desses que são inúteis. Não seja desses que querem fazer a sua vontade. Não seja desses que desejam apenas agradar a si mesmos. Não seja desses que focam toda a vida em fazer as coisas para si e que esquecem do outro. Quando nós somos chamados para servir o outro e não a nós mesmos. Porque foi isso que Jesus ensinou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele ainda diz para os discípulos, é isso que eu quero que vocês façam. Sirvam um ao outro. Viva em função do outro, não em função de si mesmo. Viva em função de pregar o evangelho. Viva em função de libertar os cativos. Viva em função de curar os enfermos. Viva em função de discipular, de ensinar. Mas não viva para si mesmo. Não viva para si mesmo. Esse é o desejo. Esse é o coração. Esse é o anseio. Mas por quê? Por que eu preciso me posicionar dessa forma, pastor? Vai lá para o capítulo 3. Verso 1. Por quê? Nós precisamos nos posicionar dessa forma. Porque nós estamos diante de uma outra geração. Uma geração está diante de uma outra. Nós temos dois tipos de pessoas. Duas estirpes. Por um lado, nós temos aqueles que aceitaram a obra do Calvário,
que se renderam ao Senhor, que entregaram as suas vidas nas mãos dele, e que disseram, como Paulo fala para Timóteo: eu quero ser útil, eu quero ser usado, eu quero ser um canal de Deus na minha geração, eu quero fazer diferença, eu não quero passar sem deixar uma marca, eu quero que a minha vida valha a pena. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Você só tem uma. O que você está fazendo com ela? Aonde você está investindo ela? Quais marcas você tem deixado? Por onde você tem passado? Eu não quero passar sem deixar uma marca nessa geração. Mas por quê, pastor? Porque se por um lado Deus está levantando essa geração, Ele levanta essa geração em resposta a um outro povo. E aí Paulo fala para Timóteo quem que é esse povo. Olha o que ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, só pensam em si, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Sabe o que é isso? Religião. Parece, tem forma de piedade, até vai na igreja, diz que é crente, tem forma, tem aparência, parece alguma coisa, mas não se rendem totalmente, não fogem das paixões da mocidade, não fogem dos negócios dessa vida, mas tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negam o poder de Deus, negam a transformação de Deus. E aí Paulo diz: foge destes, não se envolva com eles, pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é chocante. Sabem, aprendem, se dizem inteligentes, sabidos, intelectuais, mas não conhecem a verdade. Porque se conhecessem, seriam transformados. Porque se conhecessem, seriam libertos. Porque se conhecessem, não seriam escravos dessa mentira. Mas não conhecem. Deus então, diante dessa situação, fala para Timóteo: levanta, eu preciso de você, eu preciso de alguém que se posicione diante dessa geração incrédula, que está sendo destruída. Porque eu vou te falar uma coisa: o desejo do coração de Deus é que essas pessoas que eu acabei de falar sejam alcançadas por mim e por você. É isso que está no coração dele. Precisamos de nos posicionar, porque é uma geração caída, que precisa de uma resposta. E nós somos a resposta. Você é a resposta. E precisa de um posicionamento, de alguém que realmente entende que está numa missão, que o lugar que você foi colocado, por incrível que pareça, não é para você fazer amigos, ter comunhão, coisa parecida, não. É uma missão. Sua faculdade é uma missão. Sua escola é uma missão. Sua sala de aula é uma missão. E Deus precisa que nós nos levantemos diante dessa geração caída. Eu já vou para o final da minha mensagem. Porque eu acredito, em meio a essa geração, Deus levanta outra geração. Em meio a uma geração sem propósito, Deus levanta
Uma geração que é faminta. Faminta de quê, pastor? Faminta de propósito. Faminta de fazer a vontade de Deus. Faminta de cumprir o chamado que recebeu. Uma geração que tem fome. Sabe, deixa eu te falar uma coisa muito séria. É claro, eu acho poderoso quando nos reunimos aqui e adoramos e buscamos e clamamos ao Senhor. Isso é poderoso. Precisamos de fazer isso, é claro. Mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Essa não é a única fome que você tem que ter. Porque existe algo que está pulsando no coração de Deus. Eu vou te falar o que é. É vidas sendo salvas. A fome de Deus é de ver vidas sendo salvas. Foi isso que Jesus falou. Lá em João capítulo 4. Evangelho de João no capítulo 4. Quando ele, direcionado por um propósito, contrário aos discípulos que saíram para comprar comida, decidiu ir pregar para uma mulher. A mulher samaritana, você conhece a história. Ele pregou para aquela mulher foi salva. E aquela mulher depois começou um grande avivamento na sua cidade. Mas a Bíblia fala que quando Jesus pregou para ela, os discípulos que haviam saído para comprar comida, chegaram com a comida. E disseram, Senhor, come. Jesus falou, eu não estou com fome. E eles se perguntaram, alguém será que trouxe comida? Alguém deu alguma coisa para ele? Ele disse, não, uma comida eu tenho para comer. Vocês não conhecem ela aí. Sabe qual é a comida? Fazer a vontade daquele que me chamou. Daquele que me arregimentou. A minha comida é essa. Eu fico satisfeito quando eu faço a vontade de Deus. Quando eu cumpro o meu chamado. Porque eu fui chamado para isso. Jesus deixou muito claro qual era a missão dele. Eu creio que a geração que Deus está levantando em resposta, presta atenção, olha para mim, não se distrai. Estou encerrando. É uma geração que foi levantada, estabelecida, para dar uma resposta para esse mundo em trevas. Você sabe, no Antigo Testamento, Deus havia estabelecido algo. Porque Deus sempre tem os seus. Olha para mim. Deus sempre tem os dele. Sempre. A Bíblia fala que Deus havia estabelecido algo. Que dentre todas as tribos de Israel, uma seria completamente dele. Não que as outras não fossem, mas uma era totalmente entregue, disposta a serviço de um único propósito. Olha para mim, por favor, não se distrai. Era a tribo de Levi. E além disso, de nós termos uma tribo que era separada para uso exclusivo de Deus, Deus ainda escolheu dentro dessa tribo uma família, a família de Arão, para que ocupasse uma posição especial, que era a posição do sacerdócio. Eles eram muito mais de Deus do que os levitas. Presta atenção, olha para mim. O que mostra que Deus tem os seus. Deus tem aqueles que se entregam mais. Deus tem aqueles que se rendem mais. Mas Deus não podia ficar na mão de um homem. E ele então pensou, se o sacerdócio se corromper, eu preciso de uma solução.
E ele então determinou uma solução. Estabeleceu um voto, chamado voto do nazireu. O voto nazireado. Por isso essa palavra, nazireu. Pastor, o que era um nazireu? O nazireu era alguém que era consagrado, desde o ventre da mãe, útil para um propósito único, servir a Deus. E se o sacerdote não dava certo, o nazireu então podia ocupar o lugar do sacerdócio. É por isso que Samuel pôde ocupar o lugar de Eli. Porque embora Samuel não fosse descendente de Arão, Samuel era nazireu desde o ventre da mãe dele. Mas o voto do nazireu, ele tinha alguns pontos muito importantes. Eu quero encerrar com isso. Porque eu creio, presta atenção, olha para mim, que em meio a uma geração caída, Deus levanta uma geração de nazireus. Porque o nazireu é alguém que é entregue. É alguém que é rendido. É alguém que se dispôs a cumprir um propósito muito maior, muito mais nobre. O nazireu, como havia sido estabelecido pela lei, ele não podia tomar o vinho. Por quê, pastor? Porque o vinho representa os prazeres da vida. Os prazeres desse mundo. Isso significa que o nazireu, ele podia ter prazer somente em Deus. Somente no Senhor. O Senhor era o seu maior prazer. O Senhor era a sua alegria. Satisfazer o Senhor era a sua vontade, porque ele foi chamado para isso. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Sabe com quem? Ou com que tipo de homem e mulher nós vamos incendiar essa cidade? Homens e mulheres cujo prazer é o Senhor. Nosso prazer está nele. Nosso prazer está nele. Meu prazer está nele. Meu prazer é agradar ele. Meu prazer é fazer a vontade dele. Não fui chamado para outra coisa, senão para isso. O nazireu também não podia ter afeição natural. Nem mesmo no enterro dos pais ele podia ir. Porque ele não podia chegar perto de nada morto. Sabe o que significa isso? Vou falar uma coisa para você, presta atenção, olha para mim. A consagração total e plena, ela vai requerer de você decisões radicais. Muitas vezes, eu não estou dizendo que você tem que desonrar pai, não. Desonrar a mãe, não. Nós ensinamos o contrário, nós ensinamos a honra. Mas às vezes, eu vou ter que deixar claro quem é o primeiro na minha vida. No dia que eu decidi ser pastor, minha mãe falou: aqui comigo você não mora mais. Eu tive que sair de casa. Tentou me persuadir de todas as formas. Para que você está fazendo isso? Eu arrumo outra coisa para você fazer, você não precisa disso, não. Mal eles sabiam. Aquilo era a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tinha como fugir, porque eu havia entregado a minha vida nas mãos dele. Para ser útil. Para ser útil. Porque eu ouvi um dia um homem de Deus nesse púlpito dizendo: você só tem uma vida, uma chance, uma oportunidade. O que você vai fazer com ela? Eu falei: eu vou queimar ela no altar. Porque eu quero que se cumpra em mim o chamado. E em nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que se cumpra em mim.
chamado que eu recebi do Senhor, do meu Rei, do meu Redentor. O nazireu não podia tocar na morte. Sabe o que é a morte? O mundo. O mundo. O cosmos. Sistema político, cultural, religioso. Mas infelizmente, dominado por um príncipe maligno, que usa de todas as formas para nos distrair. Mas você sabe o que é a igreja? A igreja é a eclésia. A eclésia. Aqueles que foram chamados para fora. Fora do que, pastor? Fora do cosmos. Fora do mundo. Fora desse sistema. Esse sistema não me domina. Não me prende. Não me escraviza. Porque eu sou um radical livre. Eu fui liberto. Eu não estou preso às paixões desse mundo. Eu não estou preso às influências malignas desse mundo, ao sistema de ensino desse mundo. Eu fui liberto. Eu sou livre. 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 Nós somos livres. Você sabe, teve um dia que eu decidi entregar a Ele. Diferente de quando eu era do mundo, quando eu era escravo. Eu decidi me tornar um escravo de orelha furada. Talvez você não saiba, mas um escravo de orelha furada é o escravo liberto. E ganhou a sua liberdade. Mas decidiu, por amor ao seu Senhor, se entregar. Foi isso que eu fiz. Por amor a Ele, eu entreguei o seu propósito. De maneira tal, e como Paulo disse, eu sou prisioneiro desse amor. Prisioneiro desse chamado. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não falar dele. Me perguntaram se eu queria fazer história. Eu disse não. Eu não fui chamado para fazer história. Eu fui chamado para participar da história dele. Existe uma história que está sendo escrita, que está sendo contada. Eu disse, Senhor, eu quero fazer parte dela. Eu quero que a minha vida, que o meu coração, que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho, possa fazer parte dessa história que o Senhor está escrevendo, como uma carta viva nas tuas mãos. Perguntaram se eu queria impactar, eu falei não. Que impacto que eu posso causar? Que impacto que a minha vida pode causar? O maior impacto que esse mundo já viu foi causado por um homem há 2000 anos atrás, pendurado numa cruz. Esse é o maior impacto da história. E se eu estou aqui hoje em lágrimas, é porque eu tenho fome por uma única coisa. Eu tenho fome por fazer a vontade dele. Você sabe? Eu tenho aqui uma vela.
eu fiz questão de deixar ela queimando enquanto eu pregava. Essa vela sou eu. Em anos, em tempo, que eu estou queimando. Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Eu estou focado nela. Mas eu sei que é muito comum se ouvir dos jovens dizendo: você já queimou bastante. Você já queimou o suficiente. Deixa a próxima geração queimar. Eu quero ler algo com você. Queria que você ficasse de pé. Esse mesmo espírito. Não quero que ninguém venha aqui para frente, por favor. Os pastores não deixam ninguém vir aqui. Agora, só na hora que eu falar para vir. E vai vir respondendo a um apelo. Vai vir aqui na frente para responder o apelo que eu vou fazer. Isaías 40, verso 27. Há quem diga que nós vamos passar. Há quem diga que acabou a nossa hora. Há quem diga: deixa os jovens tomarem a frente, que você já é uma vela queimada. Mas eu tenho algo para falar para você. Isaías 40, verso 27. Foi o que Deus falou para mim. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não cansa e não se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Mas Ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os monstros de exausto caem. Mas eu não. Eu não. Eu não sou essa vela que vai queimar e vai acabar. Não. Sabe por quê? Porque quando essa vela estiver acabando, o meu Senhor, o Redentor, Criador dos céus e da terra, renova as minhas forças. E eu subo como águia. Eu subo como águia. Porque eu espero nele. E eu ainda não vi o propósito dele se cumprir na minha vida. Eu espero nele. E as minhas forças se renovam. E a minha alegria se renova. E o meu coração se renova e se aquece do mesmo jeito que há 10 anos atrás eu fui chamado por Ele e eu rendi a minha vida no seu altar. Eu estou do mesmo jeito, com o mesmo coração, com a mesma intensidade, com o mesmo vigor. Sim, porque Ele me chamou. Ele me chamou. Se você é radical livre e você quer tomar uma decisão radical, queria que os pastores subissem aqui. Radical. Não venha por emoção.
Não venha por causa do cantor aqui na frente, não. Não, isso não vai te sustentar. Venha, porque você quer responder a um chamado. E você quer dizer para Ele: Pai, eu quero queimar todos os meus dias. Todos os meus dias. Sai do seu lugar e vem aqui, Radical Livre. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe. Mas Deus está levantando uma geração apaixonada de jovens, de homens e mulheres, que vão queimar. Que vão queimar. Eu ainda tenho muito fôlego no meu peito. Eu ainda tenho muita lenha para queimar. Porque os meus olhos não viram. Ainda não viram. Mas eles verão. Se você pode, entregue sua vida nas mãos dele. Aonde você está, não importa. Se você está no meio da multidão, feche os seus olhos, meu irmão. Porque Deus está levantando uma geração. Uma nova geração. Uma geração que queima. Uma geração que acende a chama. Uma geração apaixonada. Eu tenho fome de propósito. Eu tenho fome de propósito. Eu tenho fome.